Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha, prateleira de cima cada vez fica mais alta a minha prateleira. Eu estou tendo o privilégio de receber hoje aqui o Maurício Haddad, que é presidente da DSM para a América Latina. E eu já, logo que eu vi o Maurício, faz tempo que a gente não se via, eu vi que ele já está com um layout diferente. Ô Maurício, super obrigado pela sua disponibilidade, pela presença e pela participação em mais um Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, você sabe que é sempre uma honra para a gente poder participar com você. A gente tem aí um passado bacana, você tem um passado ainda maior com a DSM, né, do que o meu tempo aqui no Brasil. E eu fico muito honrado sempre, é sempre um prazer conversar com você, é sempre uma alegria poder bater um papo contigo. Obrigado por você lembrar da gente e obrigado pela oportunidade. Olha, lembrar do Maurício é sempre, para mim, é quase uma obrigação. O Maurício sempre me atendeu muito bem, todas as vezes que nós conversamos, mas, acima de tudo, pelo fato de que eu aprendi a conhecer um pouco o Maurício. O Maurício não usava essa barba que ele está usando aqui hoje, e o Maurício é, sobretudo, um ser humano extraordinário, né? Eu fui capaz de ver o Maurício super emocionado em um evento, as lágrimas mesmo, e isso demonstra que, por trás de um executivo de sucesso, tem um ser humano extraordinário. Então, eu queria te dar os parabéns e começar perguntando para você, por que esse layout novo, Maurício? Obrigado, Carlão. Obrigado pelas suas palavras. Eu acho que, assim, essas emoções, elas têm que traduzir o que a gente é, na verdade, né? A gente vai, quanto mais passa o tempo, a gente vai entendendo, né? Às vezes demora um pouco, que a gente é o que é e a gente tem que mostrar o que a gente é. Não dá para a gente fazer de conta e as pessoas, lógico, sempre vão notar. A Bárbara veio aí um pouco para que eu possa um dia olhar para trás e lembrar o que a gente está passando hoje, o que essa crise tem trazido para a gente de aprendizado. A gente sempre aprende muito, né? Então, eu quero um dia poder daqui a alguns anos olhar para trás e olhar e ter essa referência da barba e falar assim, puxa vida, lembra, até a barba eu deixei crescer naquele momento, que foi um momento muito desafiante. Então, essa é um pouco a história da barba, mas eu tenho que dizer para você que é algo que não vai durar muito tempo. Eu acho que você sabe que as pessoas sempre têm opiniões, né? Então, eu até brinco, até com o pessoal da DSM mesmo, numa dessas lives que a gente faz, eu brinquei com eles, falei assim, olha, vamos votar aí, quem quer que fica com a barba, quem quer que tire a barba e tal, né? Até apareceu hashtag Maurício fica com a barba, mas aqui eu tenho que confessar para vocês aí, para os seus telespectadores aí, que aqui em casa o negócio está meio complicado, então acho que essa barba não vai ficar muito tempo. Ô Maurício, deixa eu te falar, antes da gente entrar um pouquinho, é legal, a barba vai ser uma motivação para a gente falar um pouquinho desses novos tempos, das nossas novas reflexões, mas antes disso, o povo que não perde nenhum Fala Carlão sempre gosta de saber um pouco de quem é o Maurício, onde que nasceu, qual foi a sua carreira, onde é que você começou o seu trabalho. Fala um pouquinho para nós. Claro que sim. Você vai ter que me interromper, porque senão eu vou falar aqui durante muito tempo, né? Depois são aí quase 56, 57 anos, né, que a gente passou. Eu sou originário do interior de São Paulo, da famosa cidade de Sorocaba, a qual eu tenho passado essas 11 semanas aqui. É sempre um prazer assim, a gente voltar para as origens, é muito bacana isso, mesmo a gente estando enclausurado. Na verdade, passei os meus primeiros 17 anos, passei aqui na cidade de Sorocaba, fiz toda a minha educação básica aqui, e aí a universidade eu fui fazer em Campinas, fiz engenharia de alimentos na Unicamp, e logo daí eu já comecei a minha vida profissional, com estágios no Instituto de Alimentação de Campinas, no Itaú, e depois fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Bayer, trabalhando com enzimas para produção de queijo. Assim eu comecei a vida profissional, né? Depois disso... Você conhece bem a palavra coalho? Bom, na verdade, a gente fez... naquele momento, né, a gente estava introduzindo o coalho microbiano, né? Que, na verdade, coalho, você sabe, né? Falou em coalho no Brasil algum tempo atrás, né? Não vamos nem falar quanto tempo atrás, era só o coalho de origem animal, né? Que a gente fazia, né? E eu trouxe para o Brasil esse conceito de poder
de utilizar a origem microbiana, que o pessoal falava assim, não, isso aí dá um sabor estranho no queijo e tal. E eu, nessa empresa, a Bayer tinha comprado uma empresa de enzimas chamada Marshall, Miles, na verdade, divisão Marshall, que especializada nisso, e a gente começou com isso. Mas eu, na verdade, tenho que dizer que eu introduzi o produto, como o negócio começou a andar bem, mas eu não fiquei muito tempo, porque logo no começo da carreira teve uma oferta para, como eu fiz engenharia de alimentos, para eu fui produzir panetone. Eu fui para trabalhar na Visconti. Não diga! Eu fiquei na Visconti, foi a minha primeira experiência de liderança, muito jovem, né? Coisa que a gente não aprende na faculdade, mas eu fui produzir panetone na Visconti, e aí tendo 300 pessoas reportando, no começo de carreira, que a gente não entendia muito, então a gente, como o próprio diretor da Visconti me disse, falou assim, pois é, jogamos você na água, ou você nadava ou você morria afogado, né? Então a gente saiu meio nadando, que era num desses planos. A gente teve tantos planos, né, econômicos nesse país, era numa época do plano cruzado, em que tudo se vendia, né? Era assim, o país estava realmente numa posição muito favorável. Eu fiquei lá por alguns anos, mas isso também me fez ver que, na verdade, apesar da minha formação como engenheiro, a minha preferência era trabalhar na área de desenvolvimento de negócio, na área de marketing, na área de vendas, na área de negócio, né? Uhum. E eu comecei, durante o meu período na Visconti, ao mesmo tempo eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de marketing, um MBA na área de marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Uhum. E quando eu terminei, eu falei, agora está na hora de buscar uma posição que esteja mais nessa direção. E fui para, naquele momento, na Roche, a companhia suíça farmacêutica, que tinha uma divisão, a divisão de vitaminas e químicos, né? Onde a gente trabalhava muito com nutrição humana e nutrição animal. E foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros contatos, na verdade, na área de nutrição, que me acompanhou toda a minha carreira, que na verdade foi uma carreira que eu passei 21 anos fora do Brasil, que tive primeiro eu tinha muita vontade de conhecer o que acontecia lá fora, essa vontade imensa de entender um pouco que existem culturas um pouco mais diferentes, e esses 21 anos eu passei entre o México, entre Singapura, responsável pela Ásia Pacífico, passei quase 16 anos na Europa, entre a Suíça, Bélgica e Irlanda. E nesse meio tempo, em 2003, eu saí do Brasil pela Roche, mas no meio do caminho, quando estava na Suíça, trocamos de bandeira de Suíça para bandeira holandesa e fui trabalhar para a DSM. Então, esse é um pouco da minha trajetória, sempre em posições aí que são posições relacionadas à nutrição, seja nutrição humana, nutrição animal, e de desenvolvimento de mercado, marketing e, mais ultimamente, tocando negócio. E tive essa grande oportunidade, que eu vejo assim como realmente uma bênção, né? De voltar para o Brasil com a mesma empresa, né? Então, a gente está aqui no Brasil, agora mais do que nunca, né? No Brasil, que a gente está fazendo aqui a quarentena necessária, o lockdown necessário, mas com uma responsabilidade pela América Latina e ainda continuo com algumas responsabilidades globais, as quais têm a ver muito com o meu background da área de nutrição. Mas eu vou parar por aqui, Carlão, porque eu sei que dá para contar bastante história e prosa é comigo mesmo. E deixa eu te falar, o Gustavo e o Gabriel, 2 filhos já de mais de 20 anos, eles são de que nacionalidade, viu? Então, eles, na verdade, eles nasceram na minha primeira expatriação, na minha primeira experiência internacional, nasceram os 2 na Cidade do México. E eles, por nascimento, né, como no México por nascimento, eles também têm a cidadania mexicana. São mexicanos, logicamente brasileiros, né, não vou poder deixar de ser. E eles passaram praticamente toda a vida deles em países diferentes do Brasil, só que sempre com essa brasilidade muito alta, já que a minha esposa também é brasileira, e a gente carregou a bandeira brasileira em todos os lugares que nós tivemos, né? Sempre não tendo essa ambição de mudar de nacionalidade, e sim aprender das diferentes culturas, né? E Gabriel hoje mora na Bélgica, Gustavo está morando conosco aqui no Brasil, e pelo menos 50% da família que a gente possa ter por perto, mas eu não tenho nem o que dizer, simplesmente eu também desapareci do aconchego do lar dos meus pais muito cedo, né? Então, a gente só torce para que os filhos sejam felizes. É isso mesmo. E eu falo o seguinte, olha, a gente tem uma coisa mais ou menos em comum. Você falou que nasceu em Sorocaba, você está em Sorocaba e eu estou
aqui em Porangaba, que fica exatamente 100 quilômetros, uma horinha aí de Sorocaba, né? Vizinho, Tem vizinho. uma coisa interessante, eu não tenho filho, mas meu sobrinho Rodrigo começou a fazer engenharia de alimentos também há 1 ano e meio lá na Unicamp também. Olha só. Pois é, uma série de. E eu saí de casa a primeira vez, tinha 10 anos de idade. Então, é uma coisa, uma experiência bacana, uma experiência interessante. Deixa eu te falar o Você... seguinte: juntando tudo isso, eu queria saber o seguinte: quais são os valores e eu imagino que eles permeiam todas essas empresas que você passou, quais são os valores hoje que a DSM trouxe para o Brasil, comprou uma empresa tradicionalíssima, uma empresa com uma marca fortíssima, uma presença junto aos clientes extraordinária. Digamos assim, o que a DSM trouxe e acrescentou, como que a Tortuga também contribuiu para, vamos dizer assim, abrasileirar a DSM? Me fala um pouquinho dessa relação. Claro que sim. Eu começo dizendo para você que o propósito da DSM é criar vidas mais brilhantes para todos. Uhum. Então, esse é o nosso grande propósito. E o que significa isso, na verdade? Na verdade, baseado em ciência, é a gente trabalhar em soluções inovadoras para os nossos parceiros, sejam parceiros comerciais, sejam parceiros estratégicos. Então, é isso que a DSM faz, né? E nessa busca incansável de trazer vidas mais brilhantes e fazer um mundo que seja um pouco melhor, um mundo que seja mais sustentável, é onde a gente tem calcada o nosso valor mais importante. Além disso, nós somos uma corporação que se preocupa muito com os nossos colaboradores, se preocupa muito com a saúde e com a segurança dos nossos colaboradores. É algo que está muito arraigado. Não é, acho que se fala segurança, a pessoa, tudo bem, se fala de sustentabilidade, tem lá uma pessoa que é responsável. Não, na nossa corporação, do ponto de vista de cultura, nós trazemos isso para todos os nossos colaboradores. A verdade é assim, a DSM, o compromisso é tão grande com a América Latina, que, para dar uma ideia para você, o total do faturamento global da empresa, em geral, as empresas europeias multinacionais têm 3%, 4% da América Latina. Nós representamos 12%. E, logicamente, isso tem a ver com esse compromisso de expansão dos negócios da DSM dentro da América Latina, né? Eu falei, logicamente, a Tortuga foi uma grande aquisição e uma grande demonstração do compromisso, porque esse modelo de negócio específico que nós temos com a aquisição da Tortuga é um modelo de negócio muito peculiar aqui para o Brasil e para a América Latina. Então, um pouco dos valores, um pouco do que a gente traz como DSM e, logicamente, depois de 30 e quase 3 anos de corporação, a gente acaba se misturando com a companhia, né? Então, acho que todos esses anos de dedicação para a companhia estão muito relacionados, porque eu acredito que os valores que a companhia tem são valores muito próximos aos valores que eu tenho pessoalmente. E você falou desses valores, né? E o valor de criar vidas mais brilhantes. E fazendo isso, a gente está falando de ser humano, de vida mesmo. E lá na outra ponta, né? A DSM faz isso, mas valorizando imensamente tecnologia. Porque se tem uma empresa que é meio que símbolo de tecnologia, é a DSM, né? E ela usa muito a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Totalmente, totalmente. Nós nos consideramos, né, uma das maiores empresas nesse ramo de inovação. E toda inovação que nós temos é baseada em ciência e tecnologia. Então, talvez para aterrizar um pouco, né, porque eu gosto sempre de aterrizar as coisas para não deixar assim no etéreo, bonita a palavra e tal. Então, eu dou um exemplo que está muito relacionado com exatamente o que a gente faz e tem feito juntamente com essa fantástica aquisição da Tortuga, né? Durante muitos anos, nós estivemos pesquisando uma molécula especial que pudesse ser
adicionada à dieta do gado leiteiro, gado de corte, e fizesse com que os animais realmente tivessem uma porcentagem menor de liberação de gás metano no ambiente, né? A gente sabe que os bovinos têm essa característica pela típica digestão do rumen, né? Como são ruminantes. E, finalmente, depois de muitos anos, mais ou menos uns 20 anos de pesquisa, nós, no começo desse ano, colocamos essa molécula para ser aprovada pelas autoridades europeias, do EFSA, né? Que é uma das autoridades mais realmente difíceis do ponto de vista de você conseguir uma aprovação. E apresentamos para eles essa molécula, nome de batismo é Bovaer. Durante o projeto a gente chamava de Clean Cow, a vaca limpa, né? E agora se transformou no Bovaer. E com isso a gente tem expectativa de, não só na Europa, mas também aproveitando essa experiência que a gente tem na Europa, fazer com que esse produto possa ser utilizado aqui na América Latina. E o que acontece? Você faz com que os animais, na produção da necessária proteína animal, que é uma proteína de alta qualidade, seja você fazendo produção de leite ou produção de carne, você faz isso de uma maneira muito mais sustentável, uma maneira muito mais amigável com o meio ambiente, reduzindo em até 30% a quantidade de gás metano. Então, esse é um exemplo das soluções. Você falou em tecnologia, eu falei de inovação com base em ciência. Esse é um exemplo que nós estamos agora na fase de registro, na fase de discussão com as autoridades da Europa, mas também vamos logo estar começando aqui na América Latina, no Brasil principalmente, porque a gente tem uma quantidade enorme de gado, o plantel de gado aqui é muito grande, e a gente gostaria também de fazer com que isso trouxesse benefícios não somente na produção de alimento, desse alimento necessário para a população, mas também para o meio ambiente, fazendo com que o mundo seja um pouco melhor. E volto ao que eu comecei falando para você, vidas mais brilhantes para todos nós. Ô Maurício, e aí um compromisso muito forte, né, da DSM, sempre está investindo na América Latina e no Brasil, especialmente, já que eu estou no Brasil, queria reafirmar esse compromisso com você, né? Assim, eu acho que sempre é bom a gente falar de futuro baseado nas coisas que a gente aprendeu, né? O carro vai para frente, mas normalmente é interessante você olhar no retrovisor para você aprender e não jogar as coisas fora. O compromisso continua, na verdade, nós continuamos buscando alternativas de aquisição. Recentemente fizemos uma aquisição na área de nutrição humana, a companhia dinamarca chamada Glycon, que produz HMO. HMO, na verdade, é um composto que tem no leite materno. Então, essa companhia conseguiu fazer, através de via fermentativa, esse componente e para ser utilizado nas fórmulas infantis, né? Mas continuamos buscando alternativas e, nessas alternativas, lógico, o escopo sempre é mundial e a América Latina continua sempre presente nisso. E, com certeza, algumas pessoas da nossa organização lutando para conseguir alguma coisa maior aqui na América Latina. Maravilha. Maurício, deixa eu te falar, a gente está encaminhando para o final dessa entrevista aqui e eu queria fazer a seguinte analogia. 80 dias atrás, mais ou menos, eu sempre perco aí a conta, mas acho que é mais ou menos uns 80 dias, 75, 80 dias, o Maurício chegou, deu de cara com essa quarentena e com esse mundo que nos colocou todos na mesma página, todos em casa. E aí eu queria saber o seguinte, passados já esses 80 dias, o Maurício chegou com uma mala, uma bagagem, né, que é uma bagagem de vida, uma bagagem de hábitos, de costumes, de valores. E eu queria saber, Maurício, o que você já deu conta, se é que existe alguma coisa que você não vai mais precisar, estava nessa mala quando você chegou, mas você percebeu que o mundo mudou, sei lá, que não vai mais usar. E o que fica dentro da bagagem e o que você incorporou nessa bagagem, que não estava na bagagem, que você falou, tem que colocar isso dentro da bagagem.
Ótima analogia, Carlão. Uma maneira muito elegante de perguntar o que você fez durante, antes e depois com relação a essa crise chamada coronavírus. Na verdade, eu acho que mais do que eu trocar completamente a bagagem, eu acho que foi reforçar algumas coisas, alguns valores, algumas atitudes e algumas ações que a gente vinha tomando por ter tido a oportunidade de passar durante algumas crises na vida, do ponto de vista profissional e pessoal. Eu gosto sempre de dizer que o grande aprendizado, né, que ficou aí tomou muito mais espaço dentro da mala, ele está relacionado com 3 pontos, né? O primeiro é inovação, o segundo ponto é colaboração e o terceiro ponto é agilidade. E eu deixo explicar um pouco desses 3 pontos para vocês. Primeiro, o ponto de vista de colaboração. Eu acho que a colaboração, a gente teve inúmeros exemplos de colaboração, inclusive eu vejo colaboração também como parte integral de solidariedade. Então, por exemplo, se você pensar que companhias que normalmente estão se debatendo uma contra as outras, se unem para fazer um bem para a comunidade, se unem para buscar uma solução, eu acho que esse é o tipo de valor e esse é o tipo de comportamento que eu coloquei muito mais com mais força durante e espero que fique para o futuro. Eu acho que colaboração e solidariedade, coisas que são muito importantes, né? A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre a inovação. Que a inovação a gente falou bastante da corporação, mas a inovação nesse sentido é o que eu tenho que fazer diferente quando eu estou num momento de crise. Como é que eu tenho que inovar as coisas, né? Então, eu acho que nesse sentido, por exemplo, é menos o gerente e mais o líder, né? O líder do ponto de vista humano. Existem, durante uma crise, o que sobra numa crise é ansiedade e incerteza. E é nesse momento que você tem que estar presente, que você tem que mostrar que você também está vulnerável, que você não tem todas as respostas, mas compartilhar isso com as pessoas, compartilhar do ponto de vista eu chamo de liderança humana, liderança emocional. E dizer, eu também não tenho a resposta, mas da mesma maneira como nós fomos uma das primeiras corporações a tomar medidas que visavam, eu sempre digo, a nossa grande prioridade, segurança e saúde dos nossos colaboradores, nós provavelmente vamos ser uma das últimas pessoas, últimas companhias, últimas organizações na América Latina a voltar sempre quando a gente sinta que isso não está colocando em risco a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Então, para mim, essa parte de inovação é muito importante. O que eu faço diferente? Então, essa entrevista, para mim, é um exemplo de inovação. Né? A gente jamais podia estar pensando, e essa presença, mesmo que seja uma presença virtual, é muito importante. E a presença não é a presença para dizer o que as pessoas têm que fazer. É a presença também para escutar. Para ilustrar um pouco, eu gosto de sempre, como eu disse para você, ilustrar e aterrissar. Eu fiz pequenos vídeos. Os vídeos têm que ser muito curtos, porque as pessoas têm muita comunicação, né? Vídeos muito curtos, em que eu dizia para os nossos colaboradores, assim, esse vídeo não é para você. Todo mundo assustava. Falava, esse vídeo é para a sua família. Seus pais, é o vídeo para seus filhos, é um vídeo para... Por quê? Porque eu quero falar diretamente para eles e reconhecer todo esse trabalho que eles estão tendo em tê-los em casa, né? Muita gente em home office, muita gente que nossas fábricas continuam atuando, mas mudou essa dinâmica. E, de repente, a gente invadiu a casa de todo mundo. Né? Então, eu queria, pelo menos, agradecer às pessoas e reconhecer que o suporte deles tem sido e será fundamental para a gente atravessar e continuar no dia seguinte dessa crise. Então, acho que essa parte de colaboração. E o terceiro é o que eu falei, agilidade. Né? Agilidade é assim, 80-20. Né? Você não tem muita certeza se as atitudes que você vai tomar são 100% corretas, mas é melhor tomá-las se os riscos não são tão altos. Porque a partir do momento que você deixa para analisar e você faz milhares de reuniões, etc., a crise está passando, as pessoas estão sofrendo e elas estão esperando que você tome alguma ação.
Então, eu sempre digo, a comparação que eu faço da crise é que não necessariamente que nós estamos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tormenta, né? E Uhum. quando você está na mesma tormenta, é importante você ter o capitão que tome as decisões e que busque o melhor para todo mundo que está naquele barco, né? E ele tem que tomar decisões rápido, não dá para ele ficar compartilhando e esperando que a coisa aconteça, né? Então, As essas coisas, as coisas tomaram uma proporção que a agilidade ficou mais importante do que, muitas vezes, querer acertar exatamente, né, o que é para fazer, né? Então, exatamente, esses 3 pontos, tá? Colaboração, agilidade e inovação. E para mim, o mais importante, se eu pudesse, essa é talvez uma ambição minha, uma vontade muito grande, que eu gostaria que nós, como sociedade mundial brasileira, pudéssemos entender que a crise mostrou que nós somos completamente vulneráveis. Uhum. A gente não espera, a gente espera, não, eu tenho poder, né? Eu tenho poder econômico, eu tenho poder político. Na verdade, todo mundo ficou bem parecido, né? Todo mundo vulnerável. E que essa vulnerabilidade traga para a gente uma ideia de que o mundo precisa de que nós olhemos de uma maneira um pouco distinta. E que com isso, esses valores, que não são, quando fala de valores, né, não é o valor econômico apenas. É Uhum. importante, mas não é só o valor econômico. A gente tem aí as metas de sustentabilidade, as 17 metas que foram desenhadas por todos os países faz mais de 10 anos, que estão atrasadas e que eu acho que nós poderíamos, deveríamos, e eu gostaria muito de ver isso, que nós atuássemos, não tem que reinventar a roda, é só pegar, olhar para as regras e fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo mais brilhante, um mundo que seja muito mais adequado para que a gente possa criar nossos filhos, nossos netos. Maravilha, é isso aí, gente. Quando eu falo que o Fala Carlão é prateleira de cima, é por conta de pessoas como Maurício Haddad, que nos deu a honra de falar conosco aqui durante esse período de pouco mais de 20 minutos. Maurício, eu queria agradecer imensamente, dizer que a minha audiência vai estar altíssima quando este vídeo for ao ar. Muitíssimo obrigado, meu querido. Senhor Carlos Alberto da Silva, Carlão, meu grande amigo, obrigado pela oportunidade. A gente espera que poder ter pelo menos aí trazido para as pessoas uma maneira de refletir, uma maneira de a gente compartilhando nossas ideias. Mas eu queria agradecer esse seu veículo fantástico e muito obrigado pela honra de estar com você novamente aqui. É isso aí, gente. Este Fala Carlão, na prateleira de cima, conversou com Maurício Haddad, presidente da DSM para a América Latina. Um show de bola. Se você estiver nos vendo no nosso canal no Facebook, deixa seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo na audiência extremamente qualificada do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Maurício, agradeço a você mais uma vez e a gente se vê no próximo programa.